Senhoras e senhores, essa é uma torre de som que eu montei e a finalidade aqui do projeto é explicar como funciona o sistema de som. Bom, basicamente eu tenho uma fonte, essa fonte aqui, para esse amplificador especificamente, são 32 a 50 volts, você ajusta ali no potenciômetro. Eu tenho aqui uma placa amplificadora que fornece nominalmente até 200 watts, geralmente um pouco menos. E eu fui aproveitando peças que eu tinha, algumas caixas para montar. Bom, basicamente o que acontece? Aqui essa caixa de cima está presa na de baixo por parafusos. Essa tem um grave e tem um agudo. Essa tem só um médio. E aqui é um grave da Sony. Bom, essas caixas você encontra barato no Mercado Livre porque são de sucata, onde a parte de processamento, o som se perdeu e aí o pessoal vende a 50, 60, 80 reais uma caixa de som. Eu tinha aqui em casa um home theater da Denon, que é uma marca americana fantástica, né? Produz som aí de excelente qualidade e aproveitei 6 bocas dela, 6 alto-falantes. Aqui tem um agudo, que é muito especial, é um super agudo. Essa caixinha é da Sony. Aqui são 2 médios, que eram do home theater da Denon. E aqui o outro alto-falante da Denon e um respirozinho que eu deixei aqui internamente nessa caixinha da Philips. Já tem um sistema de respiro, mas acrescentei melhorou os graves. Aqui a placa amplificadora e as conexões feitas. Essa placa é uma placa simples. Ela não tem saída para médios, agudos e graves, que seria o ideal. E tem uma potência mediana, né? Porém um som de excelente qualidade, uma placa chinesa de custo barato. Essa fonte também não é cara e oferece aí nominalmente 48 volts, 10 amperes. Vê na etiqueta dela, né? Aqui a gente faz as conexões. Essa placa é uma placa classe H, não digital, classe H com base em processamento PWM. E esse conjunto aqui, ele vai ser alimentado pelo sinal que vem nesse cabinho aqui, que entra na placa amplificadora. Então, um sistema de áudio é basicamente isso. Você tem uma fonte de sinal pode ser Bluetooth, uma plaquinha Bluetooth 5.3, que é o melhor que tem, né? Você pode comprar para estar colocando. Aqui no caso eu gosto de usar no celular diretamente para ouvir aula, para levar para algum lugar, né? Você pode colocar inclusive um inversor, uma bateria, mas aqui eu coloco no celular diretamente. Ele pega o sinal do celular, amplifica e sai um som excelente. Você pode acrescentar uma placa de rádio, ou então até um radinho mesmo desses de 40, 50 reais, que já vem com Bluetooth embutido, porém a qualidade do áudio não vai ser muito boa. Mas aí você tem um som todo feito em casa. Tá, esse som que você fez é melhor do que um som desse, por exemplo, que é um som da Sony? Não, não é melhor. Porém, uma vez que você tenha desenvolvido um projeto como esse, você está habilitado, entende os passos para construir algo muito maior. Entendeu? Você já entende como é que o sinal ele é processado e ele vai para as caixas de som para produzir uma qualidade legal. É interessante também colocar um equalizador no seu som, no seu celular, na fonte, para se adequar ao sinal de saída. E geralmente não usar o volume máximo. Tem um detalhe importante que é o seguinte, quem trabalha com eletrônica sabe, que as caixas elas têm impedâncias, elas têm resistências, né? Entre aspas, impedâncias, seria o termo mais correto. Cada um alto-falante tem sua impedância. E a forma de associar ele geralmente tem que casar com a do amplificador. Senão pode danificar o amplificador. O que acontece? Num projeto como esse não dá para você fazer esses cálculos. Se você for projetar especificamente, vale a pena você consultar em cada alto-falante quanto é que é a impedância e como é feito esse casamento de impedâncias. É uma, digamos assim, uma matéria à parte, tá? Eu estou usando aqui, vai prejudicar o amplificador? Dificilmente. Não sei no uso mais prolongado, tá? Como uso esporadicamente, isso não vai ocorrer. Algumas pessoas me perguntaram, é melhor um amplificador valvulado, um amplificador classe AB, tem um som melhor? Cara, o negócio é o seguinte, eu gosto dos amplificadores classe H. Eu gosto dos amplificadores classe H. Por quê? Porque o som que sai das fontes que nós temos, a maior parte das vezes, o celular, é um som digital já processado. E você pode usar aplicativos, você pode usar alguns instrumentos que modulam o som para ele se parecer, por exemplo, com um som de um vinil, um som valvulado, ele sai muito próximo, nosso ouvido dificilmente consegue distinguir, a não ser que você seja um ouvido absoluto aí, um especialista. Mas de forma geral, você ter um amplificador desse super hi-fi, para a maior parte das pessoas, vai ser mais uma questão de vaidade. É interessante você conhecer e aplicar, mas sabendo que eles têm baixa eficiência e são dispositivos muito mais complexos de serem implementados. Tipo, os classe AB precisam de refrigeração, enfim, são circuitos muito mais complexos. Dão muitos problemas, durabilidade menor, consome muito, menos de 50% de eficiência. Os valvulados, você precisa de uma fonte de corrente alternada para alimentar o filamento, de uma tensão aí de 110 ou mais, 180 volts, DC para alimentar as placas, o catodo e o anodo, enfim.
são dispositivos complicados. As válvulas são caríssimas, umas válvulas boas, e o som no final não é tão diferente do que você vai obter de um celular, por exemplo, que é o que todo mundo utiliza, a maioria das pessoas, né? Lembrando que os celulares hoje você conta com aplicativos que vão processar o sinal de forma a, entre aspas, enganar o seu ouvido. Então o som vai ficar muito semelhante, né? Não adianta você ter uma Ferrari para andar em ruas esburacadas, entendeu? Então é melhor você ter um carro que se adapte às ruas esburacadas. O princípio basicamente é esse. Desde que funcione bem e atenda às suas necessidades,